De volta com o Educador em Entrevista aqui na companhia do vereador Dr. Maurício. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos funcionários da TV Educadora. Boa tarde a senhores e senhoras, que nós estamos entrando nos lares deles. Eu gostaria, Luciano, se me permite, inicialmente, que eu já vim vestido a caráter, camisa rosa, e em nome da minha esposa Ana Paula, minhas filhas Maria Júlia e Franciele e todas as mulheres batataenses, cumprimentá-la, todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, de março agora, no próximo domingo. E meus filhos, Bruno, Breno, meu neto, Miguel, e, enfim, agradecer a toda a população por ter me conduzido até aqui, e a gente estar cumprindo essa missão. E a Ana Paula aqui, já mandando um abraço, parabenizando pelo trabalho desenvolvido na cidade e falando do orgulho, que ela e toda a família sente do seu trabalho por Batatais. Obrigado, eu que agradeço. E é uma mulher guerreira que me ajuda muito, assim como meus filhos, minha filha, Franciele também. Enfim, eu tenho meus irmãos, eu tenho um orgulho muito grande, porque a família, graças a Deus, ela é sólida e todos imbuídos, da melhor para a cidade e otorgando a mim, essa incumbência. Uhum. Bom, hoje nós temos sessão da Câmara daqui a pouco, a partir das 14 horas. Ontem nós comentávamos com a Andresa a respeito disso, da participação popular nas sessões, e que é uma ferramenta importante, Maurício? Mesmo que não acompanhe pessoalmente lá, mas que acompanhe pela transmissão online, pela rádio, para tomar conhecimento das discussões. Luciano, você tocou num ponto em que todos nós, os 15 vereadores, somos assim favoráveis e queremos que a população participe mais, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, ou pelas rádios ou TV, porque o nosso trabalho, na verdade, ele tem que ser visto, porque foram eles que nos colocaram lá. E nada mais justo que eles verem a atuação do seu vereador, enfim, e de todos. E aquilo que eles realmente entenderem, que eu acho que não está adequado, não está bom, que nos cobre, que façam as críticas, críticas construtivas nós temos que aceitar sempre. Uhum. E eu faço também, não só para o executivo, em todos os segmentos, aquilo que é bom, obviamente que eu vou elogiar, vou parabenizar. Aquilo que eu entender que não é bom para a sociedade, para a população, as quais nos colocaram lá, obviamente que eu vou tecer comentários criticando, vou logicamente votar contrário, enfim, esse é o nosso papel, fiscalizar todos os atos, não só do executivo, mas de uma maneira geral, cobrar, o importante é que nós tenhamos uma prestação de serviço para o povo que seja contento, ou se não for 100%, mas que nós temos a intenção de aproximar, no máximo que nós pudermos. Perfeito. E é interessante isso, conhecer o trabalho, conhecer o que é discutido, para de fato a crítica ser construtiva, Porque muitas vezes existe a crítica, mas sem um embasamento, no ouvir dizer, e muitas vezes a gente tem, quando a gente é criança, a gente brinca muito do chamado telefone sem fio, Um cochicha no ouvido do outro e tal, e eu acho que essa experiência na infância ela é importante para ver que a mensagem que vem no primeiro ouvido nunca é a que chega lá no final, Então, se a gente não acompanha de perto, se a gente não procura esclarecer, e olha, ouvi uma coisa, vou direto no vereador, olha, é assim mesmo, é desse jeito, para poder colaborar da melhor forma com o embasamento. Também acho, Luciano, inclusive, nós, vereadores, estamos na Câmara constantemente para atender o cidadão, aqueles que desejam ser atendidos por nós, e essas dúvidas, essas indagações, elas podem ser feitas diretamente para o vereador, E é muito importante para que nós tenhamos um embate de ideias, para que no final a gente vê qual o caminho melhor, ver quem realmente está certo ou não, ou independente se está certo ou não, para que nós construímos um caminho melhor, sólido, para que vá ajudar não só aqueles que estão questionando, mas enfim, toda uma sociedade, toda uma população.
O Rogério coloca uma questão também interessante, né? Que é o tempo, né, das coisas. Hoje as pessoas se acostumaram muito com a instantaneidade da internet, das redes sociais, mas esquecem que na rotina as coisas não funcionam assim, né? Não é porque eu pesquiso no Google a imagem de um bolo e ela aparece em segundos que se eu for querer um bolo eu não vou ter que pegar farinha, ovo, misturar, colocar no forno e esperar o tempo para ele ser feito. A gente acaba vendo muitas questões assim, né? Chega um pedido na Câmara como se ele fosse resolvido na velocidade da internet. Agradeço, Rogério, né? Isso. Agradeço pela pergunta e realmente é verdade. A internet ela é instantânea, né? Basta você clicar, você vai ter ali. Eu acredito e tenho certeza que é um grande avanço, né? Nos últimos tempos, as redes sociais, muito importante para todas as pessoas, todos os segmentos da sociedade. Tudo que se busca ali você acha, obviamente. Isso torna as coisas um pouco mais fáceis. Eu fui bancário, quando eu entrei no banco na época lá, Luciano, não faz tanto tempo assim, que eu sou novo ainda, né? Na verdade, essa tecnologia, todo esse sistema não existia ainda. Hoje é muito tranquilo, porque nós mesmos entramos numa agência bancária e nós fazemos os nossos depósitos, os nossos saques, os nossos pagamentos e, enfim, nós temos que ver que tem um processo de construção. Por isso que as coisas não ocorrem instantaneamente, porque esse processo de construção nós ainda temos que obedecer, porque ele faz com que depois de construído seja sólido, né? Porque se nós construirmos de uma maneira muito rápida, sem pensar e sem fazer as adequações, todos os procedimentos corretos, nós corremos o risco de ter uma construção não muito correta daquilo que nós almejamos. O Fabiano coloca uma questão também aí que tem sido muito comentada, né? Que é a questão da eleição nesse ano, que fala das chapas puras para o Legislativo, né? Que é uma grande mudança. Né, Maurício? Aí ele pergunta o que você acha que isso vai mudar, inclusive no panorama das filiações. Nós teremos uma redução de partidos na cidade? Com certeza absoluta, Luciano. Essa mudança aí, ela fulmina de morte os partidos pequenos. Porque se você não tiver uma chapa pura, uma chapa com bastantes candidatos, você não vai viabilizar a eleição de vereadores. O que muda substancialmente, que eu entendo na próxima campanha, vai ser que ao invés de você estar num partido coligar com outro partido, você vai ter que ter aquelas pessoas dentro do próprio partido e dentro desse próprio partido vocês todos terem a possibilidade de conquistar o voto e concomitantemente aquele que tiver mais voto serão os eleitos com certeza absoluta, né? Com um processo lógico, mas eu vejo um retrocesso, porque você tira a possibilidade, por exemplo, uma pessoa como eu, na época, 2004, 2008, até 2012, se fosse esse mesmo sistema, 2012 com exceção, mas até 2004, 2008, jamais eu seria eleito. Ou teria a possibilidade de ficar de suplente em 2008, como eu fiquei, porque eu era no partido pequeno que coliguei com outros partidos, onde na somatória nós fizemos a quantidade de vereadores, né? E eu fiquei de suplente na época. Perfeito. Um retrocesso. Eu achei que primeiro eles mudam no município, né, para depois mudar lá em cima na federal. Então acho que tinha que vir de cima para baixo, ou então muda tudo, né? Não, e às vezes testa no município e vê que não dá certo, e quando chega na federal eles abrem mão, não é mais assim. Exatamente. Então nós somos, na verdade, nós estamos servindo de cobaia, né, para o Congresso, infelizmente. Sem dúvida. E às vezes o caminho seria até outro, né? Se fala muito do distrital ou do distrital misto, né? Sim. Que aí independeria dessa questão simplesmente também da legenda, né? Eu vejo uma questão mais simples de votação, né? Que assim, nós temos 15 vagas na Câmara, né? Todo mundo é candidato independente da legenda, os 30 mais votados vão para o segundo turno, né? Os 15 mais votados são titulares, os na sequência são suplentes. E pronto. Pelo menos a gente conheceria melhor os nomes, né? Muitas vezes a gente sai de 300, 500 candidatos
num primeiro turno, vai para 30, pelo menos as pessoas sabem, olha, fulano, ciclano e beltrano é vereador, né? Hoje em dia a gente sai na rua, poucas pessoas conseguem citar os 15 vereadores. Verdade. Eu acho que dessa forma seria um processo interessante. Porém, infelizmente não é, porque tem a questão do coeficiente. O coeficiente eleitoral, que é o que eleitoral, eles tiraram as coligações proporcionais para vereador, mas eles não eliminaram o coeficiente. Na verdade, então, é mais um motivo para dizer que nós estamos servindo de estudos, né? É a cobaia, vamos dizer assim. Perfeito. E eu tive, Luciano, uma grande satisfação todas as vezes em que eu assumi a Câmara como suplente, agora 2017 definitivo, fui eleito, graças a Deus, e aos eleitores, as pessoas que confiaram em mim, e estando eleito, trabalhando para todos, né? De fazer alguns projetos, algumas ações, entre elas eu reputo muito importante, ligada à área do esporte, que é o centenário do Zeca Lopes, que jogou em seleção, como outros jogadores nossos aqui foram muito importantes. Foi uma comemoração que foi na Princesa Isabel, porque a Câmara não comportava, né? Foi uma homenagem muito bonita com os familiares, você revivendo a memória de uma ente querida, coisa muito importante. E agora também eu fiz o projeto do centenário do nosso glorioso fantasma do Mogiano, Batatais Futebol Clube, aonde que na comemoração que foi no Centro de Cultura Física, juntamente com os atletas destaques, fizemos numa sessão só no Centro de Cultura Física aqui, lugar mais amplo, que comporta maior número de pessoas, né? Onde você vê os atletas e vê as pessoas, a gente falando dos grandes atletas que passaram por Batatais, muitos moram aqui ainda, né? Contribuíram muito, jogaram em seleção brasileira, enfim, levou o nome da nossa cidade para os 4 cantos do mundo, né? Porque seleção brasileira, a visibilidade é mundial, sem dúvida, não só nacional. E tive a oportunidade também, Luciano, se me permite, de fazer um projeto, um pedido que os taxistas desejavam e precisavam muito. Por quê? Eles não podiam ter o segundo motorista. E nós sabemos que a demanda ela é dioturnamente. Então, se o taxista ele trabalhasse durante o dia e à noite, ele não vai aguentar trabalhar 24 horas por dia. Ele não poderia colocar o segundo motorista, porque a legislação não previa, não permitia também. Se fosse parado por uns policial, etc., obviamente eles seriam multados. Então, essa demanda deles, esse pedido deles, graças a Deus e o apoio dos colegas, foi sanado, nós conseguimos fazer o projeto e aprovar. Agora eles podem ter o segundo motorista sem problema algum. Às vezes, né? Até um familiar mesmo que faz esse papel. Exatamente. Então, com isso, aumenta-se a renda desse taxista, né? E ele também está prestando um serviço para os cidadãos. Então, nós temos a demanda, né? Que ela é grande, e nós temos também a possibilidade dele ganhar um pouco mais. Isso eu acho que veio a calhar, veio de bom tamanho para poder eles conseguirem todos terem essa possibilidade, né? Eu tive também, durante o período em que eu, o período em que eu assumi como suplente agora, várias ações em favor das mulheres, voltando a falar das mulheres, que elas estão em evidência agora. Em função do 8 de março. Por quê? A possibilidade da criação do Conselho Municipal da Mulher, principalmente as vitimadas de violência doméstica. E depois eu coloquei a aprovação do Conselho, e depois eu pedi a implantação, que não foi possível até hoje, a implantação não só do Conselho, mas também o Conselho agora parece que viabilizou. Mas o que está faltando, na verdade, é um espaço com todas as acomodações e aquilo que elas precisam, necessitam, enquanto vítima dessa violência, porque nós temos no nosso país o feminicídio num aumento considerável. Todos os dias você vê pelas redes sociais, pela imprensa, pela TV, mulheres que são vítimas fatais, outras ficam com sequelas, outras estão escondidas porque não pode voltar para casa, porque se voltar pode acontecer o pior. Então eu quero dizer que eu tenho um trabalho muito grande, desde quando eu assumi como suplente em 2009,
e 2010, 2013, 2014, trabalham nesse sentido, voltado para as mulheres, né? E um outro projeto também, que aqui eu não poderia deixar de falar, que é dos bombeiros civis de Batatais, os voluntários, que as empresas que têm um fluxo de 500 pessoas ou mais, que a obrigatoriedade de contratar um bombeiro civil. Porque a gente vê muitas pessoas sendo vítimas fatais, chegando até a óbito, dentro desses estabelecimentos. Se o bombeiro estiver lá, de repente não vai salvar a vida, peixe, mas se você tem ele lá, existe a possibilidade. Então a vida, ela é mais importante do que tudo. Na minha opinião, é o bem mais sagrado que Deus nos deixou, né? Nós temos que lutar para que ela seja preservada de uma forma ou de outra. Rui, é uma pergunta que nós temos feito aqui para todos os vereadores, né? Dessa importância nova que os vereadores ganharam também de ser uma ponte das emendas e do auxílio dos recursos à cidade, né, Maurício? Não é uma atribuição legal, mas tem sido uma atribuição rotineira e fundamental para as cidades. Sim, Luciano. Apesar de nós não termos a obrigatoriedade de buscar emendas, etc., mas nós, para ajudar a administração, porque nós não tem que só ser crítico, nós temos também que construir, ajudar. Nós temos, através dos nossos deputados, buscando emendas e, graças a Deus, conquistando bastante, valores expressivos. Por exemplo, do meu deputado, mesmo partido que eu, do deputado Rafael Silva, e agora, graças a Deus, o seu filho assumiu, mesmo como suplente de deputado federal, Ricardo Silva, nós temos inúmeros valores que o deputado Rafael Silva destinou a Batatais. Por exemplo, Luciano, o bairro Santo Antônio foram todos de emendas do deputado Rafael Silva. O recap do bairro. O recap do bairro, cerca de R$400 mil. Então, a população do Santo Antônio aí, esses recaps que esteve aí, ficou muito bonito, maravilhosas as ruas, são emendas do deputado Rafael Silva, pleiteada, intermediada por mim e também o ex-vereador Juninho Gaspar. O deputado Rafael Silva também, além desses R$400 mil para esse recap aí do bairro do Alta Bela Vista, do bairro de Santo Antônio, também foi R$200 mil para a Santa Casa, R$100 mil para o Lar São Vicente. Esses, na verdade, são emendas dele. Agora, para este ano, tem mais R$100 mil para a Santa Casa, R$100 mil para o Lar São Vicente, 150 para a comunidade Divina Misericórdia, R$50 mil para a Badef, num total desses agora que eu falei de R$400 mil. Se você somar o anterior, dando mais ou menos um valor de R$1.200.000. Alguns estão empenhados, né? Outros já foram pagos, a maioria já foram pagas. Então, nós estamos buscando verbas. As viagens que nós gastamos, que inclusive foram manchete do jornal da cidade, esse jornal também deveria mostrar os recursos que nós trouxemos. Todos os vereadores têm trazido verbas para o município, seja para Santa Casa, para a Badef, para o Lar São Vicente, para o Divina Misericórdia, para recap do bairro, conforme eu disse anteriormente. Enfim, nós estamos ajudando a administração e muito. Claro que nós somos críticos, sim, somos, mas nós fazemos a nossa parte, porque você tem que criticar e também apontar a solução e correr atrás da solução. E isso a gente tem feito, né? Não, porque a crítica em si é muito fácil, né? O que a gente falava da crítica construtiva, né? Sim. A crítica destrutiva é muito fácil de ser feita, né? A construtiva, que é aquela que mostra o caminho, né? É a que colabora com a solução do problema. Exatamente. Então, é uma verba intermediada através do deputado Rafael Silva, que foi um deputado que nós trabalhamos aqui para ele, foi um dos mais votados aqui no nosso município, junto com o seu filho, Ricardo Silva. E o fruto o Ricardo está colhendo agora, assumindo deputado federal. E é muito grato à cidade e mandou falar que não vai medir esforços para poder, através de pedido nosso, né, meu, do Juninho, de estar mandando verbas federais também, através dele, para Batatais. E o seu pai, deputado estadual Rafael Silva, tem mandado muitas verbas e outras verbas, que nem eu falei, R$1.200.000, mais ou menos aproximado. Quer dizer, isso é muito importante. E importante porque, né, a gente vê o reconhecimento aí de pessoas que tiveram votação na cidade e que devolvem esse trabalho em função de recursos. Por isso que é muito importante a gente observar isso para, em eleições majoritárias, aí, né, a gente não votar
por humor ou por gracinha, né? Porque muitas vezes esse recurso, né, que poderia vir para a cidade não vem, né? Quantas pessoas tiveram voto aqui na cidade na última eleição majoritária e que não fizeram sequer uma emenda para o município? Sem dúvida. Eu vou te relatar uma coisa que eu fiquei extremamente aborrecido em uma dessas viagens no Congresso pedindo emendas, né? Eu estive no gabinete do deputado Tiririca, do palhaço, né? Que ele é um palhaço de profissão. O seu assessor falou, o deputado teve muitos votos em Batatais, nós gostaríamos que ele destinasse um pouco das emendas que ele tem parlamentar para nosso município. Ele falou, está muito difícil, todo mundo pedindo. Eu falei, mas ele teve voto lá. Ele falou, não, o deputado, o Tiririca tem voto mesmo. Então, na verdade, é uma soberba que a população não sabe. Chega na próxima para deputado, vou votar no Tiririca. Quer dizer, nós temos que votar em deputados comprometidos, imbuídos com a causa do nosso município. Isso é muito importante, porque nós temos que pensar nessas pessoas, né? E também, Luciana, é uma coisa muito importante que a gente tem feito, requerimentos, indicações, assim, cobrando e pedindo muito para a população, né? E a população deveria, na verdade, poderia estar lá, tá vendo o nosso trabalho, os nossos pedidos, os nossos, né, esforços para estar tentando melhorar juntamente com o Executivo, né, para poder ter uma cidade melhor para todos os batataenses. Sem dúvida. Bom, daqui a pouquinho temos sessão da Câmara, já é uma oportunidade, né? 14 horas aí, vários projetos na pauta para serem discutidos e até para entender e compreender melhor aí esse trabalho da rotina do vereador, né, Maurício? Deixando já esse espaço, esse convite a todos aqueles que puderem. Quem não puder estar presente, né, tem o canal aí no site da Câmara Municipal que transmite as sessões ao vivo e também pela rádio, né? Eu acho que a gente tem que reforçar esse convite a todos. Sim, então, daqui a pouco começa às 14 horas. Para nós seria uma satisfação enorme lotar aquele plenário, a população participar, né? Isso para nós seria gratificante, né? Nós gostaríamos e estou conclamando a toda a população, aqueles que puderem, obviamente, que não estiverem em seu serviço, que vá lá ver o nosso trabalho, vá lá conversar conosco, vai ver a sessão, vai participar. Isso é muito importante, né? E finalizando, Luciana, por favor. Eu gostaria agora de deixar uns pedidos, inclusive dos munícipes ali da Centerpão, ali em frente ao Centerpão do Antônio Augusto, a sinalização. Ali é um local muito complicado. Tem aquele posto, né, e a loja de conveniência, tem o Centerpão, tem a escola, agora os estudantes. A travessia é muito complicada, porque você sobe da Avenida dos Pupins, desce na Arthur Lopes de Oliveira, na rua entre o cemitério e aquelas casinhas, descendo. Enfim, ali tem vias e mãos para todo lado, e a sinalização lá, não só o semáforo, mas também de solo, ela está muito precária. Tem uma manifestação, inclusive, da Ana Regina, né, vice-diretora da escola. Exatamente. Inclusive, eu já fiz várias matérias, inclusive, nesse sentido, para colocar um semáforo 3 tempos ou 4 tempos, seja qual for. Outra questão, a sinalização de solo, as faixas, em frente à escola do SESI. Quer dizer, é um pedido que o pessoal está a todo momento, nós já cobramos, pedindo tudo isso. Outra questão importante, na UBS do Alto Arantes, eu sou de lá também, de vários bairros da cidade, eu já morei, com essas águas, essa chuva, estava caindo goteira, águas lá dentro, então eu já pedi, cobrando providências, entendeu? Nós temos que fazer esse trabalho de fiscalização. Sem dúvida. Porque somos cobrados pela população. E nos cobre mesmo, nós estamos lá para isso, né? Estamos fazendo a nossa parte. Maurício, obrigado pela participação. Sei que você tem sessão daqui a pouquinho. Agradeço a presença aí, desejando já uma ótima sessão a você, a todos os representantes do Legislativo e a população que acompanha. Luciano, eu que agradeço a você, né, e a Rádio e TV Educadora pela oportunidade. E agradeço também às pessoas que nos deu a oportunidade de estar lá, vereador, né, tentando fazer o melhor para a população. Enfim, e hoje, se Deus quiser, teremos uma sessão muito boa e conclamamos a toda a população que apareça lá, vai lá falar conosco, estamos de porta aberta, estamos à disposição, lá é a casa do povo. Maravilha.
Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e nos vemos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.